Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do nosso Deus vivo, santo e fiel. Evangelho relatado por Mateus, capítulo 24. Glória a Deus. De início, para a gente iniciar, vamos ler o versículo 35. Amém, meus irmãos? Vai dizer assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Vou reler novamente: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Vamos fazer a oração. Papai amado, vivo, santo e fiel, queremos ouvir o Senhor falar, quebrantando os nossos corações, através da Tua misericórdia nas nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, quebranta os nossos corações, Pai, pois a Tua palavra sempre será a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ó Deus Todo-Poderoso, do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações, através da Tua misericórdia, através do Teu amor, através da Tua palavra. Enquanto nós estamos ouvindo o Senhor falar, Pai, nos nossos corações, quebrantando, ó Deus Todo-Poderoso, opera as Tuas maravilhas nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares. Traga eles para a Tua presença, cura dessa cegueira, dessa surdez, dessa deficiência espiritual, antes que o nosso Salvador volte, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, faça deles verdadeiros adoradores. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos também cura, liberta, restaura. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, é isso que nós te pedimos. Amém, glória a Deus. Podem se assentar. Meus irmãos, Jesus Cristo, aqui, Ele vai falar do que está para acontecer. Algumas coisas já estão acontecendo, já tem surgido muitos falsos profetas, já existe pestes, fomes, tem pragas, em alguns lugares já. Aqui no versículo 12 ele vai falar algo que nos nossos tempos, que isso não venha acontecer nas nossas vidas. No versículo 12 ele vai dizer assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. O amor de muitos iria se esfriar. Mas ele fala assim no versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E essa nossa caminhada em Cristo Jesus, é de vitória, mas também de muita luta, para você andar nos caminhos do Senhor, aparecem vários obstáculos. Por isso que ele está falando: aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabemos que o inimigo vai fazer de tudo para você não estar na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Às vezes ele vai usar até mesmo pessoas próximas, e você tem que tomar um grande cuidado, que às vezes uma pessoa perto de você, que às vezes estava na caminhada cristã, essa pessoa pode enfraquecer na fé, o amor dessa pessoa pode se esfriar devido às tribulações, as porradas que a vida nos dá, por conta do Evangelho, por conta às vezes de portas fechadas, por conta do caráter, porque quando você anda assim fazendo a vontade de Cristo, você se torna a luz no mundo, e o inimigo, ele faz de tudo para apagar essa luz. Então você tem que tomar um grande cuidado, porque às vezes o amor pode se esfriar numa pessoa,
que às vezes você admirava, às vezes numa pessoa que estava firme e forte no caminho do Senhor, mas isso pode se tornar um câncer, entenda isso, passa para outras pessoas. Você consegue me entender? Às vezes passa para outras pessoas, às vezes passa para outras pessoas. E eu gosto das colocações que Jesus Cristo faz aqui em Mateus capítulo 24. Ele vai trazer assim até na nossa memória aquele tempo de Noé. Olha aqui, no versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim também é a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Noé, ele estava atento, né? Noé, ele teve fé e ele perseverou. E aqui no versículo 39, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Hoje eu estou trazendo essa mensagem, meu irmão, pela misericórdia de Deus na sua vida, na minha vida, e quero colocar no seu coração, conforme o que Paulo falou em Romanos capítulo 8, versículo 35. O que nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Nada, 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 meu irmão. Nada, nada. Ele fala que a tribulação que passamos aqui não se compara com a glória que iremos receber. Com a glória que iremos receber. E ele vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que perseveram. Sabe, mesmo machucando, mesmo levando porrada, mesmo muitas coisas se fechando, passando pelo deserto, mas ainda adorando o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas ainda adorando o nosso Deus Todo-Poderoso. Aqui, meus irmãos, no versículo 42, ele vai falar para a gente vigiar. Quantas pessoas não têm vigiado? Olha aqui, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora adivinha o Senhor. Você vê aqui no versículo 37 até o 39, ele traz a comparação nos tempos de Noé. Houve sinais, meus irmãos, nos tempos de Noé houve sinais. Qual foi o sinal, pastor? Noé construindo aquela arca já era um sinal que o que Deus tinha prometido iria se cumprir, mas eles não deram ouvido. Assim eu tenho pregado, muitas pessoas não têm dado ouvido para as coisas de Deus. Por isso que Jesus Cristo disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E para fazer a vontade do meu Pai, para fazer a vontade do seu Pai, do nosso Pai, é necessário, meu irmão, amar Ele sobre todas as coisas. Ele tem que estar em primeiro lugar no seu coração. Ele tem que estar em primeiro lugar assim na sua vida, Ele tem que estar em primeiro lugar, em primeiro lugar na sua vida. Ele tem que estar em primeiro lugar, meu irmão. Ele tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Em que lugar Deus está na sua vida? Você tem amado Ele sobre todas as coisas, meu irmão? Você tem colocado Ele na sua programação diariamente, no seu dia a dia? Que lugar Deus está assim na sua rotina? Qual tempo você tem tirado ali para Deus? Qual tempo? Sabemos que a palavra de Deus fala sobre a idolatria. Idolatria, tem muitas pessoas que idolatram o filho,
a família, idolatra ali o trabalho. Mas continuando aqui, ó, o versículo 43, mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso estáis vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não percebeis. Mas ele fala aqui de sinais, do mesmo modo que eu citei na época de Noé. Até mesmo os animais entrando na arca eram um sinal, sim ou não? E as pessoas não perceberam. Assim nos nossos tempos tem sinais. Deus, ele não deixa despercebido os servos dele. Você vê que Noé não estava despercebido. Tem sinais. Você está vendo o amor de muitos se esfriando, sim ou não? Você está vendo assim guerras. Você está vendo assim, ó, terremotos até nos tempos de hoje, né? Pestes, fome. Os sinais, eles têm ali se cumprido. Mas será que você está igual Noé, atento? Ou você está despercebido igual esse povo aqui? Você vê que Jesus Cristo traz na nossa memória que eles não deram a mínima ali. E apenas 8 pessoas foram salvas, meus irmãos. 8 pessoas foram salvas. E Jesus Cristo fala uma palavra: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Olha aqui, ó, se você parar para analisar, na época de Noé, muitos foram chamados, mas somente poucos foram escolhidos. Na época de Ló também, Sodoma e Gomorra, você vê que Deus tirou ali 3 pessoas. A mulher de Ló olhou para trás. Deus liberou uma palavra também, do mesmo modo que Ele está liberando para a gente. Quantas pessoas têm olhado para trás? E olha aqui, ó, o que Ele vai falar no versículo 46: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, enquanto vier, acha servindo. Assim, em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Acha servindo. As pessoas uma vez falaram para mim: pastor, você não tira uma férias, vai descansar? Eu falei: para trás, Satanás. Para trás, Satanás. Eu não sou dessa terra mais. Eu já morri para essa terra. Você imagina eu na praia, vamos colocar assim: Deus me escolheu para ganhar almas. Você imagina eu na praia, lá, nadando, brincando, e Jesus Cristo voltando: oh meu filho, almas para ganhar. As pessoas pensam, meus irmãos, que o Evangelho, a gente anda do jeito que a gente quer. Se a gente anda do jeito que a gente quer, a gente não tem pastor. Você vê que Jesus Cristo fala assim, ó: pode passar céus e terras, mas minha palavra não há de passar. Eu não posso mudar o Evangelho para satisfazer o seu erro, o seu pecado. Sabe, se as pessoas querem vir para a igreja no dia que quer, que venha, a palavra vai ser a mesma. Ela não muda. A palavra não muda. Você vê que Jesus Cristo está comparando aqui, ó, na época de Noé, está trazendo o servo que vigia, né? Ele está trazendo depois no capítulo 25 as virgens prudentes e as virgens loucas. As loucas, a lamparina estava apagada, mas as prudentes não. Então, ó, meu irmão, eu vou dar uma indireta assim para você mesmo, para despertar você para o reino de Deus, para as coisas do alto. Assim, você tem que saber o que é eis-me aqui, Senhor. Você tem que despertar para o Evangelho das coisas de Deus. Assim, porque eu não posso mudar a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu vou até pedir para os irmãos irem em Mateus capítulo 5, para os irmãos entenderem.
versículo 19 vai dizer assim, ó: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que as cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então aqui você vê que Jesus Cristo, ele fala que aquele que ensinar ali, violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar, ali será menor no reino de Deus. E qualquer aquele que ensinar o verdadeiro ensino, esse será grande no reino de Deus. Se você parar para analisar, meus irmãos, aqui em Mateus capítulo 3, do versículo 3 em diante, Jesus Cristo vai dar o sermão da montanha, e ele já começa falando que devemos amar Deus sobre todas as coisas, quando ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, porque deles é o reino dos céus. O que é pobre de espírito? É aqueles que, sabe, é dependente de Deus. É dependente de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 13: vós sois os sal da terra. Se o sal fosse sem sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E aqui ele vai falar assim, ó: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Se os irmãos meditar com paciência, os irmãos vão ver que Jesus Cristo, ele está falando para os irmãos amar Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu pensamento. De todo o seu pensamento. E aqui, por exemplo, ele fala assim, ó: quando você começa a amar Deus sobre todas as coisas, você se torna luz, luz para o mundo, principalmente para a sua casa. Olha aqui no versículo 15: nem se acende a candeia e se coloca debaixo do arqueiro, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Então, o que Jesus Cristo está falando? Quando as pessoas amam Ele sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de todo o seu pensamento, Ele não pega a luz e coloca debaixo de uma cadeira, debaixo de uma mesa. Ele coloca num lugar alto, que ilumina assim toda a casa. Toda a casa, meu irmão. E quem é que não quer salvar assim a sua família, sim ou não? Quem é, meu irmão? Um cristão mesmo, que Deus se revelou mesmo. Quem é que não quer passar esse amor, sabe? Que não ora à noite assim, querendo que o familiar venha andar na presença de Deus, sim ou não? Por conta do que está por vir. Quem é que não tem esse sentimento? Mas para isso, meu irmão e minha irmã, eu não posso mudar o Evangelho. É necessário você amar Ele sobre todas as coisas. Se você quer ser luz para sua casa, é necessário você morrer, sabe? Morrer para Cristo viver em você. E para isso é necessário você começar a buscar Ele, a conhecer Ele. Olha o que a palavra de Deus fala em Mateus capítulo 10. E tem pessoas que elas querem andar assim
conforme as suas vontades. Mas a palavra de Deus não vai mudar, meu irmão, para mim nem para você, ela vai continuar sendo a mesma. Olha o que ele vai falar assim, ó: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, também não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e não seguir após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á, e quem perde a sua vida por amor de mim, acha-la. Então assim, ó, se você quiser salvar a sua família, igual eu falo, há esperança se você começar a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Se você começar ali colocar Deus em primeiro lugar no seu coração, porque aí você pode iluminar ali a sua casa, a sua família. E tem muitas pessoas que querem distorcer isso, sabe? Não, mas eu tenho minha família, eu tenho que cuidar. Sim, você tem que cuidar. Você tem que cuidar da sua família, mas primeiramente você tem que buscar ali sabedoria ao nosso Deus Todo-Poderoso para passar para os seus familiares. Para passar para os seus familiares. E olha aqui, ó, Mateus capítulo 10, versículo 34. Jesus Cristo dizendo, é um texto que não precisava nem ficar falando, é só apenas ler. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas a espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Por que serão os seus familiares, os nossos inimigos? Por conta que quando a gente começa a andar com Cristo, a gente acaba se tornando luz. E a luz incomoda muitas pessoas. E com os ensinamentos de Cristo, a gente não vai assim apoiar muitas coisas erradas. A gente vai ser crítico. Não, isso não é de Deus, não vou fazer isso não. As pessoas vão começar a ficar incomodadas. Vai começar a ficar incomodada. Por isso que Cristo, ele fala, não cuideis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas a espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os seus familiares. E olha aqui, o Lucas, ele vai mais profundo. Vamos em Lucas capítulo 14, meus irmãos. Uma multidão, irmã Cláudia, uma multidão estava seguindo Jesus. Uma multidão seguindo Jesus. Jesus Cristo, ele para assim. E olha o que ele vai falar para aquela multidão. Lucas capítulo 14, versículo 25. Ora, ia com ele uma grande multidão. Então voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que Jesus Cristo vai falar para aquela multidão? Olha o que Jesus Cristo vai falar para aquela multidão. Meus irmãos, eu gosto muito dessa colocação, porque assim eu uso essa colocação para você também analisar, sabe? Para você analisar mesmo se você vai conseguir andar nos caminhos do Senhor, se você vai conseguir pegar a sua cruz e seguir Ele, se você vai conseguir amar Ele sobre todas as coisas. Porque olha aqui, ó,
Jesus Cristo vem fazendo essa colocação: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meus discípulos. Olha aqui, ó, o que ele vai falar: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comece a escarnecer dele. Então aqui, ó, o que Jesus Cristo está falando assim? Calcula primeiro, calcula primeiro, para ver se você vai conseguir ir até o final. Calcula, assina no seu chamado, assina no seu chamado. Calcula primeiro, para ver se você vai conseguir ir até o final. Se você não consegue, por favor, desfaz do seu cargo, sabe? Desfaz. É melhor que ficar passando câncer para as pessoas. Assim, as pessoas têm que saber o que é o Evangelho. Falou: eis-me aqui, estou aqui para qualquer parada, qualquer negócio. Assim é, meus irmãos, né? Assim, não devemos brincar de andar com Cristo. As pessoas vão falar: ah, mas eu tenho o meu trabalho. Olha o que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele fala na palavra dEle. Não sou eu não posso mudar. Posso mudar a palavra de Deus? Eu não posso mudar. Olha o que Ele vai falar: não sou eu que falo, eu sou apenas um instrumento dEle para falar. E você acha que eu quero igreja cheia? Eu não quero, não. Eu quero é o céu lotado. Sabe, aqui tudo é passageiro. Aqui tudo é passageiro. Olha Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 6, meus irmãos. Olha o que ele vai falar assim, ó, para as pessoas que só pensam num trabalho, que não se programa. E pode se programar, as pessoas não vão perder dinheiro, não, meu irmão. Não perde. Se as pessoas se programar, as pessoas não perdem dinheiro. É falta de fé. Assim, olha aqui no versículo 19: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e aonde os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouro no céu, onde nem a traça nem ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Ninguém, olha aqui ele fala, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e ao dinheiro. É ou não é? Ou as pessoas amam um e desprezam o outro. Assim ou não é? Eu quero ver quem arruma desculpa lá no serviço. Mas para Deus as pessoas sempre têm isso. Cadê amar a Deus sobre todas as coisas? E olha aqui o que ele vai falar, meus irmãos. No versículo 33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui ele faz uma promessa. Quem está fazendo essa promessa sabe quem é? O nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus que nós servimos. Ele deixa bem claro: olha, buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É
É Ele que está fazendo essa promessa para a minha vida e para a sua vida. Olha no versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai celeste a sustenta. Porventura não vales vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E porque andais ansiosos o vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Olha como ele fala aqui, ó. Observai as aves, no versículo 26. As aves do céu. As aves do céu não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai celeste a sustenta. Porventura não vales vós muito mais do que as aves? Meus irmãos, presta bem atenção nisso que eu vou falar. Jesus Cristo, ele fala em Mateus capítulo 28, ele fala assim para os discípulos dele: ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar os meus mandamentos. Ide, fazer discípulo. Fazer discípulo é o quê? Fazer uma pessoa ser igual a você, sim ou não? Ser igual a você e ensinar a guardar os mandamentos do nosso Deus Todo-Poderoso. Só para os irmãos entenderem, Mateus aqui capítulo 5, tanto o capítulo 6, Jesus Cristo ele vem ensinando primeiro eles guardar ali, amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, se os irmãos só voltam um pouquinho, no capítulo 5, no versículo 3 até o versículo 20, ele ensina ali os irmãos a guardar, amar a Deus sobre todas as coisas. No versículo 21 em diante, né, do capítulo 5, ele ensina as pessoas a amar o próximo. Amar o próximo. Aqui, ó, ele vai falar, não cometer assim, ó, sobre o homicídio, assim, saber perdoar as pessoas. Ele vai falar sobre o adultério, porque quem ama o próximo, né, assim, ele não vai adulterar. Quem ama, assim, o próximo, ele vai querer construir uma família, ele não vai se divorciar. Quem ama o próximo, ele não vai ficar jurando falsamente. Quem ama o próximo, né, ele não vai se vingar ali das pessoas. Quem ama o próximo, ele vai até amar os seus inimigos, né? Então entenda isso. Primeiramente, a gente tem que amar Deus, né? O segundo mandamento, eu falo assim: você tem que se amar. Se você não ama Deus sobre todas as coisas, como é que você pode amar o próximo? Como é que você pode amar o seu filho? Como é que você pode amar ali a sua família, né? Que é o seu próximo também. Então, quando você ama Deus sobre todas as coisas, automaticamente você está se amando, né? E quando você está se amando, assim, amando Deus sobre todas as coisas, você está amando o próximo. Porque, por exemplo, para você cumprir isso que Jesus Cristo pede, somente você tem o Espírito Santo, meu irmão, entenda isso, né? Porque se você parar para analisar essa lei que Jesus Cristo ele vem trazendo, ela é mais rigorosa do que a outra. Se você parar para analisar, né, no Antigo Testamento, você cometeria adultério se você pegasse a mulher do seu próximo. No Novo não, se você apenas olhar para ela e cobiçar no seu coração, você já adulterou. E para isso não acontecer, é só você tendo a presença dele ali. Você entendeu? Só você tendo ali o Espírito Santo. Por isso que é necessário, meu irmão e minha irmã, de estar nele. Mas assim, ó, muitas pessoas, igual eu comecei lá em Mateus capítulo 24, muitas pessoas iriam perder esse amor pelo próximo. Muitas pessoas, mas que não seja você, meu irmão, que não seja você, minha irmã, né? Continua, pode passar céus e terras, mas a palavra dele não há de passar, né? Você vê que ele deixa bem claro: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus,
sim, são pessoas que são joio. Assim, me desculpa, assim, as palavras, né? Mas tem o joio e o trigo. O joio, ele não faz a vontade de Deus. Se o joio não faz a vontade de Deus, o joio nunca vai dar fruto. Mas o trigo, sim, o trigo é sensível. E, por exemplo, para o trigo dar fruto, é necessário ele morrer assim ou não. Então assim também é você confiar no nosso Deus Todo-Poderoso. Sabe, as pessoas às vezes não têm noção, sabe, como é a minha vida. Às vezes fala, pastor, a senhora não tem ninguém aí. Eu tenho uma filha, sabe, que depende de mim ainda, né? Eu tenho meus compromissos também, não é porque vocês me veem aqui não. Mas graças a Deus, o Deus que eu prego, Ele tem suprido, sabe, as minhas necessidades. E o meu trabalho é diferente do trabalho de vocês. Não vou falar quem dera se a gente pudesse trocar, porque eu não quero não. Eu amo o que eu faço, mas queria ver, assim, se trocasse mesmo. Assim, você não tem hora para dormir, meu irmão. Às vezes só quem está aqui, quem assiste sabe que é meia-noite, eu fico conversando até 2 horas da manhã, aconselhando pessoas que estão prestes a cometer um homicídio. Você entendeu? Às vezes eu levanto 3 horas da manhã para orar por vocês. Eu levanto 5 horas da manhã para meditar na palavra. De domingo todo mundo está curtindo com sua família. Eu estou aqui separando palavras. Mas isso só me fortalece, meu irmão e minha irmã. E você tem que se fortalecer também nessa caminhada, que isso é amar o próximo. Você vê que em Romanos capítulo 12, versículo 10, Paulo deixa bem claro: não sejam preguiçosos, sejam fervorosos, né? Assim, de amar o próximo, sabe? Porque Cristo em nenhum momento ali Ele nos abandonou. Assim também Ele quer que venhamos servir. Meus irmãos, olha, Mateus João capítulo 15. Eu vou finalizar em João capítulo 15. Se eu separo essa pregação, meu irmão, é porque eu amo a sua vida. Eu falei assim, calcula, meu irmão, calcula primeiro, porque assim outras pessoas também dependem da sua fé, das suas escolhas. Outras pessoas, você vê que a Bíblia está cheia de passagens, pessoas que Deus derramou o Espírito Santo, mas depois se desviaram. E o problema é que não vai nunca sozinho. Por isso que eu falo de câncer, leva outras pessoas a se esfriar também, a levar uma vida errônea perante a palavra de Deus. Você vê que Jesus Cristo, Ele não brincou não. Ele fala da mesa assim, que quando o dono vem, senta na mesa, Ele não chama o seu servo, ó, senta junto comigo aqui, vamos comer. Não, espera aí que eu vou servir você. Não, Ele senta e fala assim, ó, por favor, me serve. E assim Ele traz essa comparação e fala assim, que quando a gente fizer algo, a gente tem que falar assim, somos servos inúteis, porque eu só fiz ali o que foi dado. É a palavra de Jesus, né? É a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, meus irmãos. E nós vamos prestar conta naquele dia. Eu falo, não é só eu não, é todos vocês. É obreiro, levita, é membro, todos vão prestar conta, né? Assim, todos vão prestar conta, não só eu não, mas eu vou fazer o possível para despertar as pessoas, né? Para não perder uma alma sequer, né? Mas se alguém vier a se perder, eu não posso fazer nada. Aquele dia a gente vai prestar conta, e Deus conhece ali os nossos corações, e não é fácil não, fazer a obra não é fácil, mas por isso que eu falo, pensa certinho, né? Assim, pensa certinho. E ó, a gente não nasceu para ficar apenas no banco não, nascemos, meu irmão, para ir para o ID, né? Assim, vai chegar um momento
que Deus ele vai fazer pessoas levantar do banco, e vai sem medo. Ah, não estou pronto, não estou preparado. Deus ele capacita. Quando Deus me chamou, eu não estava preparado. Quando Deus chamou Moisés mesmo fala, não sei nem falar, sou palavra dura. Quando Deus chamou Jeremias fala, eu sou menino. Mas Deus vem capacitando. Deus vem capacitando. Vocês acharam, meus irmãos? João capítulo 15. Mas a palavra de Deus fala assim, meus irmãos, aquele que colocou a mão no arado e olha para trás, ele não é apto para entrar no reino de Deus. Assim, é a palavra de Deus. Eu não posso distorcer a palavra de Deus. Você vê o que aconteceu com a mulher com a mulher de Ló. Qual foi a ordem para ela? Deus tinha tirado ali de Sodoma e Gomorra. Ela recebeu, foi uma bênção. Assim também, meus irmãos, recebemos uma bênção do nosso Deus Todo-Poderoso, porque Sodoma e Gomorra representam as coisas do mundo. Ele nos tirou de lá. Mas o que ele fala? Não olha para trás não retrocede, continua firme, aguenta. Igual fala assim, e se a palavra estiver machucando, não sou eu não, esse é o evangelho mesmo. Porque você vai entender aqui, evangelho relatado por João, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele a corta. Olha aqui, ele a corta. Todo ramo que está nele, Jesus Cristo, ele não brinca não. Pessoas que não querem compromisso. Às vezes a gente tem dó, né? Você vê igual Samuel, né? Assim com Saul. Deus ele fala, até quando você vai ficar com dó de Saul, havendo eu rejeitado? Às vezes a gente fica com isso, mas Deus ele não brinca na obra dele não. Ele não brinca não, meus irmãos, né? Então assim, eu falo, para de ficar fazendo de coitadinha, né? Deus chamou para você enfrentar as obras malignas, né? A levar o evangelho. Então ele mesmo fala aqui, ele mesmo fala no versículo 3: todo ramo em mim que não dá fruto, ele a corta, e todo ramo que produz fruto, ele a poda, para que produza mais fruto ainda. Como ele poda? É através da palavra. Ele vem podando assim você, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa tinha costume ali de falar palavrão. Aí eu pego Colossenses capítulo 3, né, no versículo 8, se eu não me engano, não sai da boca de vocês palavras torpes. Ele vem podando, você automaticamente vai dando fruto. Você entendeu? Às vezes você no casamento era só briga, só discussão. Eu venho trazendo uma pregação do compromisso ali da mulher ou do homem. Quando você chega na sua casa, você começa a dar fruto para ele. Ele começa a te podar. A velha criatura começa a morrer e ele começa a viver. Por quê? Porque você é ovelha, você ouve. E ele usa a minha vida para confrontar quem ele quiser. Eu não tenho medo de falar. Pode ser liderança, pode ser o que for. Eu falo mesmo, sabe? E assim e ele usa a minha vida e eu vou falar, eu vou prestar conta, né? Então ele vai podar, ele poda a gente, ele me poda sempre. Então ele vai podar. Olha aqui, todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta, e todo ramo que produz fruto, ele poda, para que produz mais fruto ainda. Vós já está limpo por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecereis em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim, eu em vós. Olha aqui no versículo 5. Eu sou a videira, vós sois o ramo. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora. Olha aqui, ele deixa bem claro, né, meus irmãos? Igual eu disse, meus irmãos,
Eu estou aqui para pregar o Evangelho, né? E igual Jesus Cristo disse para um rapaz que falou assim: Jesus, deixa eu te seguir. Ele falou assim: as raposas têm a cova ali, né? Assim, as aves têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Assim também sou eu. Seja feita a vontade de Deus. O vento sopra, mas eu vou continuar pregando esse Evangelho, né? E assim, olha, vou finalizar aqui no joio e do trigo. Mateus capítulo 13. Versículo 37, Jesus Cristo vai dizer assim, a tradução do joio e do trigo: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, né? Então assim, aqui ele fala do joio. O joio é aquele que não ouve a palavra dele, aquele que quer iniquidade, aquele que peca, continua pecando, ele continua na iniquidade, né? Mas olha aqui, ó, no versículo 42: e lança-los na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Aqui é a palavra dele: quem tem ouvido para ouvir, ouça, né? A minha função é só fazer você despertar, meu irmão. O irmão falou uma frase, eu compartilhei. Eu vou só deixar para finalizar. Ele falou que aqui na terra, as pessoas, a maioria das pessoas, elas oram. A maioria, tem pessoas que clamam, eu creio, mas é poucas. A maioria das pessoas oram. E ele fala assim: lá no céu, os anjos, eles adoram o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas ele falou uma frase tão forte: no inferno, as pessoas clamam, e Deus ouve o clamor deles, aí não tem misericórdia mais. Não tem, meu irmão. Não tem. O segredo é aqui, ó, você meditar. Se você é servo, medita a função de um servo, né? Se você é um obreiro, medita a função de um obreiro, né? Assim, medita, começa a não viver apenas: o pastor Fábio, leia a palavra de Deus, que Ele há de ter misericórdia de ti e te desperte para o Evangelho, né? E me desculpa, meus irmãos, a gente está num tempo que eu não posso ficar brincando, amaciando, às vezes, o erro, igual eu vejo pastores falando: você é a menina dos olhos de Deus. Às vezes essa menina dos olhos de Deus é arrogante, mentirosa, caloteira. Você entendeu? Eu sou do tempo de, eu tenho mais ou menos o espírito lá de João Batista, de Elias. Não vai chover não, se você continuar nesse pecado. Não é lícito você pegar a mulher do seu irmão, não, viu, Herodes? Você entendeu? Então eu sou mais desse tempo, né? Assim. E eu sei de uma coisa, que sempre vai ser a vontade de Deus, que Deus tem o melhor, né? Mas para isso eu preciso só despertar as pessoas para ouvir a voz dele, meus irmãos. Meus irmãos, tem profecias se cumprindo na nossa vida. Assim, ó, Jesus, ele fala assim, a mesma profecia que se cumpriu lá em Isaías, e também no tempo de Jesus e no nosso tempo. Eles veem, é a mesma coisa que não tivesse vendo. Eles ouvem, é a mesma coisa que não tivesse ouvido.
né? As pessoas ver assim os ensinamentos, assim, sabe o jeito correto, sabe de ser como esposa, como esposo, como tratar os filhos, né? Assim, mas é a mesma coisa de não ter visto. É igual lá em Isaías 47, Isaías 7, as pessoas faziam da casa de Deus uma casa de esconderijo, e Deus fala assim: você acha que minha casa é casa de ladrões? Sabe, pessoas que se escondem, mas não faz a minha vontade. Você entendeu? E eu falo assim, meus irmãos, devemos despertar, né? Assim, devemos, sabe, assumir assim um compromisso, sabe, um compromisso sério com Deus. Você entendeu? É com Deus, né? Nem nada comigo não. É com Deus que fazemos compromisso, não é comigo. Você entendeu? Assim como eu fiz um compromisso com Deus, e eu dou exemplo para todo mundo, né? E assim, eu peço para os irmãos, né? Assim, continua assim, sendo um obreiro aprovado, sendo um exemplo para o outro irmão. Continua, meus irmãos. Continua, não enfraqueça na fé. Continua, você vai ver que a nossa coroa, né? Ele vai entregar, igual Paulo. Paulo, quantas porradas ele levou, né? Nós não passamos o texto que Paulo passou, foi apedrejado, abandonado, mas mesmo assim ele continua firme e forte. Eu estou tentando falar com Timóteo aqui. Timóteo, guarde a palavra de Deus, não se perca igual muitos estão se perdendo, né? Tem identidade, igual Paulo depois fala para Timóteo: eu combati um bom combate, encerrei a minha carreira, mas guardei a minha fé. Assim também, meus irmãos, assim também, que seja nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Eu falo isso, meus irmãos, mas meu coração assim dói, sofre, porque eu estou cansado de falar as mesmas coisas, ensinando às vezes os mesmos ensinamentos. Assim, veja, eu estava falando outras coisas, mocotó, assim, estou falando isso que estamos gravando aqui, né? Assim, outras coisas, eu tenho que voltar, assim, às vezes a mesma coisa, falar o significado do arrependimento, do batismo, amar Deus sobre todas as coisas. É coisa que, por exemplo, não era para, assim, é para me falar para uma pessoa que está começando agora, aí não com pessoas que já têm 20 anos, 30 anos de ser no Evangelho. Você entendeu? Né? Então guarda essa palavra no seu coração. E eu peço perdão, meus irmãos. Igual eu disse, eu só quero estar do lado do nosso Deus Todo-Poderoso. E eu não posso, eu só li. Se os irmãos pegaram o texto com paciência, lê, vai ver que eu só emprestei a minha boca para Deus falar. Eu só emprestei a minha boca, assim, para Deus falar. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos. Pedro ele fala assim, você vê que, olha, para mim finalizar, Lucas capítulo 12, do 18. Versículo 28, e disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus Cristo vai dizer: na verdade vos digo, Pedro, que ninguém há que tenha deixado casa, ou pai, ou irmão, ou mulher, ou filho, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais nesse tempo, e no século virtuoso a vida eterna. A vida eterna. Essa é a promessa do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele fez essa promessa. Então, meus irmãos, ó, não dê desculpa para Deus, não. Deus, Ele não aceita desculpa. Ele não aceita desculpa, meu irmão. Desculpa. Você viu que aquele rapaz foi dar desculpa para ele. Jesus, segue-me, deixa eu enterrar meu pai, deixa os mortos enterrar os mortos, e vai anunciar o meu evangelho.
Então assim, não tem, assim, começa a dar desculpa para você mesmo. Vou trazendo uma pregação para ajudar os irmãos, assim, para a gente buscar ter hábitos, assim, começar a colocar hábitos, assim, para estar se fortalecendo no Senhor. Amém, meus irmãos? Então, é a palavra dele. Amém? Glória a Deus.